E por falar na próxima eleição, quem está aqui conosco, gentilmente, é José Aníbal, presidente do Diretório Municipal do PSDB da cidade de São Paulo, e ele também é vice-candidato na chapa do Datena. Aníbal, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Nova Brasil. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, falando aos seus ouvintes. Aqui tem tudo. Tem misturado. Aqui tá na multiplataforma, então aqui você não escapa de jeito nenhum. De quem está nos vendo ou ouvindo. Aníbal, vamos falar um pouquinho então do Datafolha, né? Haja vista que o candidato que cabeça a sua chapa está lá parado nos 6%, segundo o Datafolha publicado de ontem. Quais são as expectativas daqui até a eleição? Olha, a eleição de São Paulo neste ano está muito dinâmica. Eu vi um grupo outro dia conversando na televisão sobre isso, outro dia, anteontem. E nesse grupo estava o Gabeira. E o Gabeira disse, olha, é uma eleição totalmente inovadora, né? Inovadora não necessariamente no bom sentido. As mudanças vão acontecendo de um dia para o outro, o que leva o Datena mesmo a dizer, olha, se pesquisa definir eleição, tudo bem, precisa ter eleição. Vai ter eleição, vamos esperar até lá. Enquanto isso, eu estou trabalhando, estou saindo às ruas, estou pedindo voto. Uma coisa que eu observo, Heródoto, no meio dessa corrida toda, é uma campanha do atual prefeito, que é uma campanha espetacular. O que esse prefeito tem de visual na cidade de São Paulo inteira é uma coisa impactante. Ele tem 600 vereadores trabalhando com ele. É uma campanha muito cara, caríssima. Ele tem 60% do tempo de comunicação gratuita, né? 60%. Fala o que quer, como quer, onde quer, etc, etc. E não passa dos 20, 25. Você vê que o eleitor, ele, com esse bombardeio de comunicação que ele está sofrendo, não mudou muito essa avaliação. Para onde vai esse eleitor até o dia 6? Ele vai manter isso aí? Ele vai, enfim, retroceder? Vai perceber que é muita coisa para pouco resultado, que é dito na propaganda dele? Estou dando como um exemplo. E outros. O Datena chegou a ter 14 no Datafolha. Aí teve um fator disruptivo que foi essa candidatura do Marçal, né? Um cara que veio explorar esse desencanto que as pessoas têm e que é natural que tenham com a política, porque as coisas não se resolvem, a vida das pessoas em São Paulo está cada vez mais difícil. Você tem um núcleo em São Paulo de 4, 5 milhões de pessoas, tem relativa estabilidade, tem emprego, tal. Você tem 6, 7 milhões que não tem segurança nenhuma, mas literalmente não tem segurança no sentido de segurança, não tem segurança alimentar, não tem segurança na saúde, não tem... E o que você quer? Que essas pessoas estão carentes fortemente de um atendimento, de uma ação que a Prefeitura de São Paulo pode fazer. Eu acho que esse número aqui está errado, 32 bilhões. A receita da Prefeitura esse ano é 112 bilhões. A só de 3 impostos são 56 bilhões. O ISS, o IPTU e o ICMS. O ano que vem a receita da Prefeitura vai ser 119 bilhões. 119 bilhões. 18 bilhões livres para investimento. Nesse momento a Prefeitura tem 23 bilhões de reais no caixa. É um caso único no Brasil e talvez no mundo. A dívida líquida da Prefeitura de São Paulo é 0, porque ela foi anulada naquele acerto, anulou a dívida de São Paulo e a União ficou com o Campo de Marte. Um dos melhores negócios da história de São Paulo, porque o Campo de Marte não vale 22 bilhões de reais. E ele teve uma dívida de 22 bilhões anulada. Então, eu pergunto às vezes onde vou, vocês têm alguma dívida? Aqui está todo mundo em dia com seus compromissos, com seus boletos. Em geral, as pessoas falam não, né? É o mais comum. Pois a Prefeitura de São Paulo não tem nenhum boleto para pagar. Quer dizer, ela tem uma quantidade de dinheiro, eu brinco que é um Himalaia de dinheiro. E que se você tiver um prefeito
que tem uma visão da cidade, como se tivesse um drone lá em cima, olhando a cidade no seu conjunto, ele vai ver que é uma cidade receptiva ainda, acolhedora, para uma parte da população, para uma grande maioria, 1 hora, 2 horas do centro de São Paulo, e não vem num trem refrigerado, no metrô, não, vem, pega ônibus, pega isso, pega aquilo. Michel Trombelli. O senhor é o presidente do PSDB aqui na cidade de São Paulo, e aí o que mudou no PSDB, porque o atual prefeito é fruto de uma aliança lá atrás com o PSDB que elegeu Bruno Covas. O que mudou e faz o senhor classificar como tão ruim a atual gestão? O senhor considera que a parte que coube a Bruno Covas também foi tão ruim? Não. O Bruno, para começar, foi quem zerou as vagas em creches, quer dizer, a partir do governo do Bruno, todas as crianças de São Paulo passaram a ter creches, todas. Não teve nenhum mais déficit de creche. Isso foi uma política feita pelo Bruno. O Bruno praticamente não governou o segundo mandato. Ele já não estava bem de saúde, né? Mas ele tinha compromissos claros. Ampliar os corredores de ônibus, que é muito importante para dar fluência no transporte coletivo, em ônibus, né? Fazer ensino integral no ensino fundamental, sobretudo o primeiro fundamental, que compete muito ao município, onde nós temos uma realidade que devia nos envergonhar, todos nós que vivemos aqui. No Ceará e em Pernambuco, que tem menos recursos que nós, as crianças com 8 anos sabem ler e escrever. 80%. Em São Paulo, as crianças com 8 anos que sabem ler e escrever são 40%. Isso é uma barbárie, porque se a criança não sabe ler e escrever aos 8 anos, ela vai sendo penalizada. Ela vai ficando para trás. Dali a pouco ela se desinteressa de estudar. Como é que a cidade de São Paulo não resolve isso? O orçamento da Secretaria de Educação de São Paulo esse ano é 26 bilhões de reais. Da Secretaria da Educação. Dinheiro não falta, não tem gestão. Eu acho que o maior erro que o Bruno cometeu foi ter posto esse Ricardo Nunes como vice dele. O maior erro que ele cometeu. Porque o Nunes não tem uma noção de São Paulo, ele não tem nenhum conceito, nenhum foco. Ele vai fazendo à mercê dos interesses políticos, dos jogos políticos e tal, e coincidindo, claro, com alguma demanda da população na área de saúde, etc. Aníbal. Vamos lá, Roberto Nonato. Vamos lá. Candidato, o PSDB, ele por muito tempo esteve à frente do governo paulista, às vezes revezava ali na prefeitura também, mas a impressão que dá aqui do outro lado é que o partido perdeu essa relevância em São Paulo. Se o senhor concorda com isso, o que é que levou a essa perda de relevância do partido em São Paulo? Aí, não só na prefeitura, mas de um modo geral na eleição. Embora nós tenhamos governado São Paulo por 28 anos, em 7 eleições, não foi ditadura, foi disputa, voto, há uma fadiga. No nosso caso, uma figura absolutamente deletéria que foi ruinosa para o PSDB, que é esse João Dória. Lembra que ele se elegeu com o bolso Dória. Quer dizer, ele já fez uma opção no processo eleitoral de segundo turno, quando ele foi eleito governador, em 2016, de adesão, 2018, de adesão ao bolsonarismo. E desagregou muito o partido, né? Inclusive... De novo o partido errou ali. Ele errou fortemente. Ele errou já quando pôs ele candidato em 2016. Ele não tinha nada a ver com o PSDB. Ele tentou passar uma ideia, inclusive, que era filiado há muito tempo. Eu mostrei que não, ele era recém-filiado ao PSDB. Ele fez aquilo porque ele percebeu que havia alguns conflitos dentro do PSDB e ele se aproximou fortemente do Geraldo Alckmin e finalmente, não diria que fez a candidatura dele, mas facilitou essa ação dele deletéria, na qual ele se tornou prefeito. E aí arruinou muito o PSDB em São Paulo. Nós agora estamos num processo... Mas há uma fadiga por muito tempo no país. Houve. Embora as gestões até antes dele tenham sido gestões competentes. O Geraldo Alckmin foi eleito em 2010 pela segunda vez e em primeiro turno. Em 2014, no primeiro turno.
Em 2018, aquele resultado dele na Nacional foi péssimo, porque aí nós já perdemos o pé. Nós não entendemos que havia uma insatisfação, uma fadiga na população querendo algo diferente. Nós contribuímos para o Brasil com o que teve de mais importante depois da redemocratização, o Plano Real. Estabilizou a economia e hoje todo brasileiro não quer ouvir falar de inflação, com razão. Porque, embora alguma coisa não esteja bem, etc., se tiver inflação forte, aí piora tudo. Tem que ficar nessa faixa de 3 e 4. Isso foi um grande ativo do PSDB. Mas nós devíamos ter ido adiante e não conseguimos. Aníbal, nós estamos conversando com o José Aníbal, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB e é vice na chapa da Datena concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Aníbal, as pessoas gostariam também de saber o seguinte, se falava que nessa eleição municipal os grandes eleitores seriam o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Não sei, parece que eles sumiram, ou vou deixar para o final. Qual é a avaliação que você, que é uma pessoa que tem grande experiência no mundo político, vê desses dois personagens? Nesse aspecto é uma saudável avaliação. Eu gostaria que fosse maior ainda essa despolarização. Isso cega. Isso faz com que as pessoas se conflitem como adversários e inimigos. Isso não é bom. Esse Marçal, ele é disruptivo porque ele explora profundamente isso. O Ricardo também, o Boulos também é seu modo, né? Mas esse Boulos leva isso ao extremo. Tudo que está aí não vale nada. Esses outros candidatos, ele desqualifica todo o tempo, de formas brutais, né? Absolutamente irresponsáveis. Boulos ou Marçal? O Marçal, né? Então, esse cara desestabilizou um pouco o processo por aí, mas essa despolarização é saudável. O eleitorado de São Paulo, eu acredito, metade do eleitorado de São Paulo gostaria de uma candidatura mais centrada, mais equilibrada. Essa candidatura não seria da Tabata, que inclusive o PSDB cogitou entrar como vice na chapa dela? O senhor não avalia isso? Eu avalio que a Tabata é uma candidata que tem esse perfil. Mas ela gostaria até de ter o Datena junto, até pelo PSDB, para que o Datena levasse o nosso escasso tempo de televisão para o mais escasso tempo de televisão dela. Nós temos 30, ela tem 25 segundos. O prefeito tem 6 minutos. Bom, mas não deu certo. O Datena fez pesquisa, o partido fez pesquisa, o Datena estava com uma boa intenção de votos. Então, mas aí o senhor citou alguns erros do PSDB aí no passado. Já nessa reta final da eleição, o senhor não acredita que pode ter sido um erro também essa decisão do PSDB de lançar o Datena? Até ele mesmo ontem falou que a ideia dele era se lançar para senador e que talvez tenha sido um erro ele se lançar numa eleição executiva, majoritária. E aí... Análise posteriori, cabe tudo, né? Naquele momento, aquilo que você está dizendo aí, nós imaginamos que o Datena ia galvanizar e atrair esse eleitor de centro. Esse eleitor de periferia também, que não está insatisfeito, mas não está com raiva, com bronca, não quer qualquer coisa. Já conheci o Datena, sabia o jeito dele. O Datena encarna muito essa questão da segurança, que é uma questão fortíssima na cidade de São Paulo. Crime organizado fortíssimo em São Paulo. Estava noticiando aí. É todo dia isso. Mas aí entrou também a polarização, o volume de campanha dos outros, e nós acabamos, e entre esse Marçal, quer dizer, a eleição é imprevisível, e eu acho que ela vai continuar imprevisível até o dia 6. Caso a sua chapa, sua e do Datena, não cheguem no segundo turno, o que vai acontecer? Vocês vão apoiar alguém, ou um dos dois do segundo turno, vão ficar neutros? Qual é a estratégia do seu partido? Ninguém ainda me procurou para falar disso do segundo turno. Alguns jornalistas me perguntaram. Eu falei, essa matéria não está em pauta ainda. Uma campanha, há 8 dias das eleições, você está completamente voltado a ver o que você pode fazer adicionalmente para viabilizar o seu candidato. Mas, se acontecer, nós vamos certamente nos posicionar. Eu acho que São Paulo tinha que ter um gestor com essa visão de que essa cidade de acolhimento, que tinha 25 mil habitantes
há 150 anos atrás, e hoje tem quase 25 milhões, se você considera a Grande São Paulo, ela já foi a grande terra de oportunidade. Até porque ela entendeu que o imigrante que veio da Europa trouxe cultura para São Paulo. Eram marceneiros, eram alfaiates, eram tecelões, etc, etc. E os daqui aprenderam. Foi por isso que São Paulo cresceu, se fortaleceu com um polo industrial, etc. Mas nos anos 80, 90, veio a desindustrialização de São Paulo. E aí entrou serviços, mas um serviço que exige qualificação. Todo esse universo de internet, de rede, de tecnologia e tal. E muita gente perdeu o pé. É uma mega cidade de serviços mundial, feiras, eventos, convenções, congressos, polo financeiro bancário, polo médico mundial, polo de ciência e tecnologia, mas para entrar nisso, você tem que ter qualificação. E o Estado e a Prefeitura ainda não deram conta de qualificar. Por isso você vê na Anhangamelo, na Zona Norte, na Zona Sul, grupos de jovens todos os dias de 16, 18, 24, 20 anos, desocupados. Eles nem estudam nem trabalham. Claro que esse jovem está ali à mercê de quem é que vai me apresentar um horizonte aqui. Mas como é que a gente dialoga com esse pessoal? E tem que agir com esses recursos que a Prefeitura tem. Meu Deus do céu. É possível fazer recuperação urbana, econômica e social de várias áreas degradadas de São Paulo, nas periferias, para gerar emprego, qualificação profissional e segurança. Aníbal, muito obrigado pela sua participação conosco. Se quiser um minutinho final, estamos às suas ordens. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga falar depois do dia 6 em algum momento. Né? Aí faremos uma análise de segundo turno. Muito obrigado. Sabe a gente esteja lá. Um abraço, bom dia. Obrigada, aos ouvintes, obrigada, telespectadores. candidato. José Aníbal, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB e é também vice da chapa da Atena, conversando conosco. Agora faltam 5 para as 8.